Olá, graça e paz. Conforme estamos passando por essa pandemia do Covid-19, que tal, ao invés de apenas ficarmos murmurando porque o isolamento social está atrapalhando as nossas atividades, que tal aproveitarmos esse aumento forçado, do convívio familiar? Nós estamos, neste mês da família, estimulando os irmãos e irmãs a realizarem o culto doméstico. Em alguns casos, estamos fortalecendo uma tradição que já está lá. Em outros, estamos animando a que se retome essa tradição. E em outros tantos, quem sabe, ensinando como iniciar esse hábito santo. Nós já falamos no primeiro estudo a respeito do lugar que a família tem no propósito de Deus para o seu povo e de por que o culto doméstico é tão importante nesse propósito. Nesse novo vídeo, nós estamos então estudando a respeito do como fazer. O porquê fazer já ficou claro, mas como fazer esse culto familiar. Então, será um vídeo um pouco mais prático a respeito de como realizar o culto doméstico. E vamos, de saída, estabelecer que a responsabilidade pela iniciativa, pela direção do culto, está colocada pela Bíblia de modo muito claro na autoridade espiritual, familiar, que deve ser exercida pelo marido e pai. Nesse sentido, nós temos diversos exemplos na Escritura, começando do Antigo Testamento com Adão, criado antes de Eva e responsável por ensinar a ela e certamente aos seus descendentes a lei de Deus, que havia sido dado a ele lá em Gênesis 2. Também Abraão, Gênesis ainda no capítulo 12, chamado por Deus para conduzir a sua família para longe da idolatria em direção a uma aliança com o Senhor. Sem esquecer de Josué e a sua célebre declaração de liderança espiritual, não é? Lá em Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E também não esqueceremos de Jó, sacerdote do seu lar, que intercedia e santificava constantemente seus filhos, mesmo depois de já crescidos e com suas próprias famílias, como está registrado no comecinho do seu livro, no capítulo 1. No Novo Testamento, nós temos Cornélio, que reuniu a sua família, a sua casa, para ouvir o evangelho dos lábios de Pedro, do apóstolo Pedro, lá em Atos 10. Também o carcereiro anônimo em Atos 16, que creu e trouxe toda a sua família para receber o batismo e a alegria da fé das mãos de Paulo ali no cárcere. Filemon também, que recebe a carta de Paulo, que a gente dá o nome de Filemon, mas que é mencionado tanto na sua carta como em Colossenses, e por causa disso nós sabemos então que a sua família recebia em sua própria casa a igreja de Colosso e que seu filho Arquipo era oficial naquela igreja. Mas é importante notar que esses homens do passado, registrados na Escritura, exemplificam o padrão bíblico de liderança espiritual do homem em sua casa, mas não são modelos a serem seguidos. Afinal, todos nós sabemos o quanto Adão falhou na liderança espiritual do seu lar. Tanto é que ele é cobrado pelo Senhor por causa disso. Quando Deus aparece em Gênesis 3, ele se dirige a Adão. Adão, quem foi que te fez comer daquilo que eu tinha dito que você não podia comer? Abraão também. Apesar do seu chamado, ele falha terrivelmente, pelo menos por 2 vezes, em proteger a sua própria esposa e também falhou em alimentar a fé nas promessas de Deus que ele tinha recebido no coração da sua esposa. Tanto é que ela pega a sua serva Agar e entrega para o seu marido e a partir dela pretende então trazer a descendência que Deus já tinha prometido para Abraão. Lembrar desses casos de fracasso nos ajuda a perceber que o chamado de Deus à liderança espiritual da família não depende da nossa grandeza intelectual ou espiritual como homens, mas de nos dispormos humildemente na mão dele, dependentes da graça dele. Agora, se nem sempre nós estamos à altura desse chamado, então por que insistir nisso? Alguém poderia perguntar. E a resposta é que a questão está claramente colocada na palavra de Deus. Essa liderança, essa responsabilidade do homem. Os apóstolos Pedro e Paulo chamam as mulheres cristãs, mesmo aquelas, no caso de Pedro, mesmo aquelas que não têm maridos crentes, os apóstolos chamam essas irmãs a serem submissas ao seu marido.
Paulo lá em Efésios capítulo 5, Pedro na sua primeira carta capítulo 3, Paulo acrescenta ainda mais, ele diz que desde a criação o primeiro casal já era um modelo em que o homem era a cabeça da mulher, não por uma questão cultural, mas porque havia uma questão teológica muito mais séria. O casal, nessa dinâmica do homem ser a cabeça da mulher, representa e traz a imagem da própria Trindade, onde o Pai é cabeça de Cristo. Paulo diz isso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. E também lá em Efésios ele diz que há uma imagem da própria salvação, da própria redenção, porque assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido deve ser cabeça da sua esposa. Agora, se é a palavra de Deus que coloca essa responsabilidade sobre nós como maridos e pais, então nós não podemos considerar que seja uma insubmissão, nem um desrespeito, se algum membro da família vem e amorosamente nos relembra do nosso papel, certo? É Deus falando através da nossa família a nós. Isso, é claro, se aplica particularmente à esposa, chamada por Deus para ser auxiliadora, inclusive nas deficiências espirituais e de personalidade, quem sabe, do marido, que podem se tornar barreiras para que ele exerça a liderança familiar. Aliás, precisamos nos lembrar também de situações onde a mulher teve que assumir essa liderança. Lá no comecinho do livro de Ruth, nós somos apresentados a Noemi, que ficou viúva e sem filhos, e portanto assumiu a direção da sua família e conduziu pelo menos uma de suas noras até o povo de Deus. Ou Abigail, lá em primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, né? O seu marido insensato, Nabal, acaba traindo com a sua forma rude, com a sua ingratidão, acaba atraindo a ira de Davi e o seu bando de guerreiros lá, e Abigail é forçada então a tomar a frente, tomar a iniciativa e apaziguar o coração de Davi, salvando assim a sua família e colocando-a do lado daquele que era o ungido de Deus naquele momento. E ainda no Antigo Testamento, a prostituta Raabe, né, que por razões óbvias era solteira, né, não tinha marido, mas que lá em Josué capítulo 2, dirige a sua família a se unir ao povo de Deus e a crer no Deus de Israel, salvando seus pais e seus irmãos. No Novo Testamento também temos os exemplos, né? Lídia, a vendedora de púrpura que ouvia Paulo pregar em Filipos, lá em Atos 16, Lóide e Eunice, avó e mãe de Timóteo, né? Que são mencionadas por Paulo na sua segunda carta ao jovem pastor. Nós não sabemos se essas mulheres eram viúvas ou simplesmente eram casadas com incrédulos, mas elas são exemplos de mulheres que conduziram suas famílias ao Evangelho sem contarem com seus maridos. Então, nosso primeiro ponto é o seguinte: nesse mundo caído sempre haverá famílias onde, por uma razão ou por outra, não veremos os maridos e pais assumindo sua liderança espiritual, mas isso não significa que o Senhor deixará de abençoar a dedicação e a fidelidade de esposas, mães, filhos e filhas que se dispuserem ou a exortar seu marido e seu pai a assumir o seu papel, ou mesmo a conduzir os seus lares na adoração familiar. Quando não é possível que o marido assuma, por uma razão ou por outra, o seu papel, Deus não deixará de abençoar esse encontro santo familiar de adoração e louvor a Ele. Em primeiro lugar, então, a responsabilidade da iniciativa, da direção. Em segundo lugar, a participação. Veja bem, responsabilidade pela realização não significa centralização de tudo nas mãos de uma pessoa. Pelo contrário, o melhor é que cada um dos membros da família possa contribuir de alguma maneira com a realização do culto doméstico. Falando a respeito da igreja, Paulo, lá na carta aos Coríntios, usa a figura do corpo. Né? Ele diz que a igreja é como um corpo que tem diferentes membros, cada um com sua função, e por isso cada um precisa do outro. E depois ele acaba aplicando esse mesmo princípio, no capítulo 14 da mesma carta, ao culto. Olha o que ele diz. 1 Coríntios 14, 26. Quando vos reunis, meus irmãos, um tem salmo, o outro doutrina, este traz revelação, aquele traz outra língua, ainda outra interpretação, seja tudo feito para a edificação. Essa aplicação serve muito bem ao culto doméstico.
cada membro da família pode trazer ao culto, ao encontro do culto, um elemento. Um traz ações de graças, o outro traz intercessão, o outro traz louvor, aquele outro uma leitura da palavra, um estudo bíblico, um testemunho, uma súplica, uma música de adoração e assim por diante. E é claro, há aquela personagem fundamental que supervisiona tudo, que combina com antecedência a parte que cada um vai fazer, que organiza a ordem em que cada coisa acontecerá. Então, eu quero dar uma palavra especial a esses dirigentes. Antes de falar a respeito dos elementos do culto em si, quero falar aos dirigentes, né? Aquele que vai organizar, que muitas vezes fica nos bastidores e às vezes até nem traz algum elemento do culto em si, né? Porque ele já organizou para que tudo acontecesse. E a palavra é aquela de Paulo lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, onde ele diz a respeito da longanimidade que nós temos que ter uns com os outros, porque cada um é diferente. Então, lembre-se, tenha paciência. Nem sempre as pessoas colaboram do jeito que combinaram colaborar, do jeito que deveriam colaborar, do jeito que você precisa que elas colaborem, né? Cultivem essa paciência e lembrem-se que cada um é diferente. Então, talvez haja como diz lá Paulo, um que é mais insubmisso e que precisa de uma admoestação, talvez um outro que não está colaborando corretamente porque está desanimado, então esse não precisa de admoestação, esse precisa de consolo. E tem aquele outro que é fraco, então precisa de um amparo. Essa sabedoria de lidar com cada um de acordo com a sua necessidade, para extrair de cada um o melhor para o Senhor. Então, lembre-se, paciência e discernimento do momento em que cada um está. E claro, quando chegar a hora combinada, né, que você que está dirigindo aí determinou junto com todos, né, falamos a respeito disso lá no primeiro estudo, encontrem um lugar na casa em que vocês possam estar sentados próximos uns dos outros, né, de maneira que possam ouvir, né, uns aos outros e comecem, né? Claro, não preciso lembrar que esse é o momento para a televisão estar desligada e os celulares também, né? Muitas vezes nesse momento as pessoas se preocupam com o tempo, né? Quanto tempo deve demorar? Quanto tempo eu devo gastar com isso? Olha, um bom culto doméstico pode demorar de 10, 15 minutos a 1 hora. Não há uma regra fixa para isso. O importante é que os elementos disponíveis na família foram colocados diante do Senhor, foram ali apropriadamente dispostos e vocês podem encerrar com gratidão ao Senhor por mais um culto. Na verdade, eu até entendo que é mais importante a frequência com que acontece do que a duração em si. Quer dizer, seria muito mais vantajoso que 3 vezes por semana um culto de 15 minutos acontecesse, segunda, quarta e sexta, por exemplo, muito mais vantajoso do que a cada mês um culto de 3 horas, né? Mas repito, o ponto é que nós não temos regras fixas a esse respeito, então mantenham no coração o princípio que lemos lá em Paulo ainda há pouco. Seja tudo feito para a edificação. E lembre-se que o culto doméstico deve se manter simples, tão simples quanto possível. Não é necessário ter uma estrutura litúrgica como a do culto público, pelo contrário. Aproveite a informalidade do ambiente familiar, torne esse momento o mais familiar possível. Essa simplicidade também colabora para que qualquer um se sinta confortável em contribuir com o que estiver no seu coração. É evidente que o culto nunca deve ser prestado de maneira relaxada a Deus, mas tente achar um ponto de equilíbrio entre a familiaridade de um lado e a seriedade do momento, né, já que vocês estão diante do Senhor em família. Aliás, falando em participação e seriedade e tudo mais, no último vídeo, o 4º vídeo, nós falaremos da participação das crianças no culto familiar, o que vai afetar todas as questões, né? A duração do culto, o tipo de louvor, a linguagem, o tipo de estudo, tudo vai ser afetado por isso. No quarto estudo, nós falaremos a respeito das crianças. Mas, de qualquer forma, a simplicidade da qual eu estava falando também vai colaborar para que qualquer um, então, possa trazer a sua participação. E vamos falar agora de como essa participação, ou de quais são esses elementos
que eu já mencionei que vão contribuir para o culto. Aqui não há uma ordem pré-estabelecida, eu não estou dizendo que eu não estou expondo os elementos na ordem que eles devem aparecer, mas numa ordem aqui que foi conveniente mostrar. A ordem do culto familiar deve atender à conveniência de cada família. Bom, não há uma ordem pré-estabelecida. Mas aqui então eu vou mencionar em primeiro lugar que o culto doméstico é um momento de compartilhar a vida. O que eu estou chamando de compartilhar a vida? A Bíblia nos ordena a dividir a alegria e o choro. Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. A Bíblia nos chama a carregar as cargas uns dos outros, lá em Gálatas 6. Nos fala de aconselharmos uns aos outros com a sabedoria da palavra, lá em Colossenses 3,16. Então, veja que precioso será se o culto familiar de vocês for a hora em que vocês podem abrir o coração para expor as preocupações, as alegrias, as lutas, as dúvidas e assim por diante. Que maravilha! Eu sei que a família já deve ser esse ambiente, mas muitas vezes nós fazemos isso de maneira não intencional e por causa disso podemos passar um dia, uma semana, um mês ou um ano e só no final descobrirmos que em momento algum nós sentamos para conversar uns com os outros e abrir o coração. Então, culto pode ser um excelente momento para isso, que se conecta naturalmente com o segundo elemento, que é compartilhar a oração. A Bíblia fala muito sobre a oração dos santos. Tiago fala da eficácia, né? Pode muito pela sua eficácia. Jesus diz que é na oração que nós batemos e Deus abre, que nós pedimos e Deus dá, lá em Lucas 11, versículo 9. É claro que, de novo, nós oramos uns pelos outros, né? Na nossa família, as pessoas que nós amamos, nós já oramos, mas o culto doméstico será aquela oportunidade fixa, intencional, na qual nós sentamos para orar uns pelos outros. Isso pode ocorrer das mais diversas maneiras. Por exemplo, depois de todos falarem os seus, compartilharem as suas lutas, suas necessidades, um ora por todos. Ou então, cada um fala e alguém do lado já ora, né? Um orando pelo que está à sua direita, por exemplo. Também, um pode orar por todos os pedidos e um orar por todos os agradecimentos. E por aí vai, né? Ou por temas. Fiquem à vontade, nada há aqui que possa macular esse momento, mas pelo contrário, se todos puderem participar, será muito bom. É claro que algumas pessoas ficam mais constrangidas com esse momento de abrir e falar das lutas, né? Mas como vocês se conhecem uns aos outros, estão reunidos em família, ajudem uns aos outros a se lembrar dos motivos de gratidão e intercessão, que às vezes não ocorre, né, ali na hora. Esse exercício é muito bom, ele vai ensinando os mais acanhados a ver a mão divina em cada uma das coisas, das pequenas coisas que acontecem, né? Não somente daqueles acontecimentos grandiosos que são dignos, né, de serem mencionados. Tudo pequeno, cada detalhe pequeno de necessidade é digno de ser colocado diante do trono da graça do Senhor, e cada bênção pequena do dia a dia também é digna de ser agradecida ao Senhor. E quanto a orar, também há pessoas que se sentem meio constrangidas, né? Então, esse ambiente familiar e essa simplicidade, essa informalidade do culto doméstico faz muita diferença aqui também, né? No sentido de estimular a pessoa que tem algum acanhamento, que acha que não sabe orar. Não existe isso de não saber orar. Aliás, você que tem mais facilidade, que ora com mais naturalidade, seja um facilitador nessa hora. Não use linguagem muito rebuscada, muito formalista, né? Às vezes a gente, pela familiaridade com o texto bíblico, né, nós temos uma tradução que já é centenária aí, então muita gente quer usar aquela linguagem bíblica, né, um vós, né, vós, e assim por diante. Então, um tu, vós, não é necessário na oração, né? Então, seja um facilitador, demonstre com a sua própria oração, para aqueles que são mais acanhados, menos experientes, que na verdade vocês estão apenas em família conversando com o Pai Celestial, com toda aquela intimidade que o nome de Jesus nos proporciona, né? Lá em João 16, 26, 27, ele diz assim, olha, eu nem digo para vocês que eu vou rogar ao Pai, porque o próprio Pai já vos ama, porque vocês me amam e creem em mim.
pode ser interessante manter um diário de oração. O diário de oração é um caderno ou mesmo um bloco de celular onde vocês vão marcando cada pedido com a sua data, né? Com quem fez o pedido, né? O nome da pessoa. E com o tempo vocês vão revisitando essa lista e verificando o que Deus já atendeu, né? Aquilo que já foi atendido pelo Senhor e de que maneira foi atendido, ou se ainda não foi atendido, renovam então suas forças para pedir ao Senhor e persistir na oração, né? Ou, claro, se já foi atendido, motivo também de agradecer ao Senhor. Terceiro elemento do culto é compartilhar o louvor. A Bíblia está recheada de exemplos e exortações a louvarmos ao Senhor, né? Cada um dos salmos, por exemplo, do Saltério, já foi cantado pelo povo de Israel e tem toda aquela fraseologia poética que nós bem conhecemos. Mas eu quero destacar o Salmo 148 para você. Ele tem uma expressão lá no finalzinho, no versículo 12 e 13, que aplica-se muito bem ao culto doméstico. Ele diz assim: rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor. Quer dizer, é uma mesa onde a família está reunida, não é? Velhos, jovens, crianças, estão todos ali, louvem ao Senhor, porque só o nome dele é excelso, sua majestade está acima da terra e do céu. Olha que coisa linda. Louvar significa bendizer, falar bem, elogiar, falar da grandeza das obras de Deus, falar da grandeza dos atributos de Deus, falar da maravilha do caráter de Deus. Isso tudo pode ocorrer por meio de uma oração de louvor ou de um cântico de louvor. Agora, já falamos da oração, eu quero falar um pouco sobre o canto, né? Porque desde sempre o povo de Deus usou a música como um veículo do louvor ao Senhor. Lá de Êxodo, né? Começando em Êxodo, quando Moisés faz um cântico depois da travessia do Mar Vermelho, lá em Êxodo 15, passando por Jesus saindo da Santa Ceia, da última ceia, para o Monte das Oliveiras, e o texto de Mateus diz que eles, tendo cantado um hino, se retiram. Ou até chegando ao Apocalipse, onde o cordeiro que foi morto é louvado numa canção linda, lá em Apocalipse 15. Então, no culto no lar, um ou dois hinos ou cânticos podem ser cantados. Vocês podem combinar com antecedência que cada um vai trazer uma sugestão de música para vocês cantarem. Vocês podem selecionar na hora quais serão cantadas. Ou também vocês podem selecionar alguém, olha, você vai ser responsável pela parte musical dos nossos cultos, né? Ou pode revezar, né, entre um e outro para fazer isso. Algumas famílias têm alguém que sabe tocar um instrumento que naturalmente já vai direcionar a essa pessoa a parte musical e vai facilitar tudo para todo mundo, né? Mas isso não é essencial. Se a sua família não tem essa possibilidade, não se preocupe, porque é só escolher músicas mais conhecidas que possam ser cantadas sem um acompanhamento musical. Na verdade, dá para ser mais fácil ainda do que isso. Hoje em dia você encontra simplesmente tudo na internet. Letra, música, arranjos, playback, tudo você encontra na internet, né? Por exemplo, há canais no YouTube dedicados a certos grupos e cantores evangélicos específicos. Há até um que tem o Inário Novo Cântico inteirinho, com letra, música, cantado por um dueto, alguma coisa assim. E finalmente o quarto elemento. O primeiro elemento, compartilhar a vida. O segundo, compartilhar a oração. O terceiro, compartilhar o louvor. O quarto, compartilhar a palavra. Antes de se entregar por nós, o Senhor Jesus orou ao Pai para que santificasse os seus discípulos, para que santificasse a sua igreja por meio da verdade que é a palavra. Se nós queremos santificar a nossa família, certamente a palavra não pode estar ausente. O nosso terceiro estudo bíblico, próximo vídeo, será dedicado exclusivamente ao tema de preparar e conduzir um estudo bíblico. Contudo, eu quero agora, rapidamente, adiantar alguma coisa mais sobre a dinâmica desse momento, porque compartilhar a palavra não é só trazer um estudo bíblico, né? Há uma dinâmica muito mais variada, assim como outros elementos nós já vimos, né?
Por exemplo, uma pessoa pode ficar encarregada de trazer uma reflexão sobre um texto bíblico da sua preferência. Ou outra, um texto pode ser compartilhado com antecedência e cada um traz as suas impressões. Olha, Deus me falou isso, né, ao meu coração com esse texto. Eu lembro de um estudo bíblico que eu já vi sobre isso. Teve um sermão do pastor tal sobre isso. Eu olhei no YouTube e achei alguma coisa sobre esse texto também. E vocês podem então fazer essa parte de compartilhar a palavra nesse sentido de cada um trazer uma contribuição e vocês então são edificados mutuamente. Uma outra forma de fazer isso é cada um trazer o seu texto e tecer os seus próprios comentários. Olha, essa semana eu estava lendo a Bíblia e esse versículo eu destaquei para trazer para vocês, né? E o outro também, e assim por diante. Ou então vocês podem escolher um livro bíblico e vão lendo um capítulo a cada encontro do culto doméstico, né? Então, eu sugiro, por exemplo, evangelhos, né? Pega ali um evangelho de Jesus e vai lendo de ponta a ponta até terminar suavemente ali, tranquilamente. Salmos, que eu já mencionei aqui, né? Também é um livro muito bom, a cada culto doméstico ler um salmo. Atos dos Apóstolos também é muito bom de ir lendo numa sequência. Algumas epístolas são um pouco mais teológicas, um pouco mais difíceis, exigem um pouco mais de explicação, mas é possível tirar muito proveito da leitura das epístolas, mesmo sem esses detalhes teológicos que às vezes emperram ali o nosso entendimento. É só, olha, esse trechinho aqui não deu para entender muito bem, mas esse outro aqui deu para entender perfeitamente. Geralmente vai ser assim. Biografias também, né? Biografias, pega ali a vida de um personagem bíblico, Abraão, né? Davi e assim por diante. Nós já estudamos o porquê e agora estamos estudando o como fazer o nosso culto em casa, né? O nosso culto domiciliar, o nosso culto doméstico. No próximo estudo, nós vamos aprofundar mais sobre o como da mensagem. Agora eu só dei uma pincelada e uma rápida menção para não ficar faltando nesse segundo estudo, tá? Então, no próximo, vamos tratar melhor dessa questão da mensagem. Mas por hora, então, quero recapitular com você. A responsabilidade da iniciativa, né, da organização, o pai com auxílio da mãe, né, o marido com auxílio da sua esposa, devem conduzir essas coisas. Mas o momento em si é melhor que seja compartilhado com todos. Cada um pode trazer um dos elementos, né? Compartilhar a vida, compartilhar a oração, compartilhar o louvor, compartilhar a escritura. Quanto tempo você vai gastar com isso? Como eu disse, vai depender muito da dinâmica da família, de como vocês se relacionam com essas coisas, né? O importante é que esses elementos estejam presentes, porque isso vai trazer a edificação da parte do Senhor para vocês. Vamos ter uma palavra de oração? Vamos compartilhar a oração a respeito de tudo isso. Pai Santo e querido, queremos em nome de Cristo Jesus te agradecer, porque o Senhor usa as nossas famílias e o Senhor nos capacita, não porque nós tenhamos uma espiritualidade aperfeiçoada ou porque nós tenhamos um conteúdo profundo, mas porque o Teu Espírito habita em nós e vai nos conduzindo em tudo que nos é edificante. Então queremos te agradecer, ó Deus, porque o Teu Evangelho é tão simples que ele entra no lar de qualquer pessoa, Pai. E queremos te pedir que o Senhor nos ajude e nos fortaleça no propósito de manter os nossos lares como lugares em que o Teu nome é louvado, em que a Tua palavra é lida, em que nós falamos contigo. Oramos pela vida de cada uma das famílias da nossa igreja e mesmo aqueles que não são da nossa igreja, mas que vão ter acesso a esse estudo pelas redes sociais. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde a sua família e até o nosso próximo estudo.